Vamos falar de gerações. Abra sua Bíblia em Malaquias, capítulo 4, versículo 6. Que Deus possa falar ao seu coração essa manhã. Sabemos que é um tema muito importante. Estamos vivendo uma crise geracional. Se nós pararmos para olhar, há uma desconexão entre as gerações dos nossos pais, nossos avós, para essa nova geração. E eu creio que hoje, em nome de Jesus, nós vamos começar a quebrar essa crise geracional. E vamos reconectar gerações e levar o nome do Senhor até que Ele venha. Amém? Malaquias 4, versículo 6. E Ele fará com que corações dos pais se voltem para os seus filhos, e o coração dos seus filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Você pode sentar? É um versículo forte, é um versículo que nos impacta, mas é um versículo que nos leva a uma reflexão. Inevitavelmente, uma geração irá receber a influência das gerações anteriores. E essa geração vai impactar gerações posteriores, seja para o bem, seja para o mal, seja para o fracasso ou seja para o sucesso, seja para a vida ou seja para a morte. Em todo tempo, nós vamos influenciar gerações. A questão é, e a pergunta é, quais influências de Deus estamos deixando para essa geração e para as outras gerações? Que tipo de sementes estamos semeando e que vão germinar para a próxima geração? Nós falamos de sermos frutíferos. E agora nós estamos falando sobre gerações. Quais são as sementes que nós estamos deixando para a próxima geração? Quais são os tipos de filhos, jovens, crianças, adolescentes nós vamos deixar para o futuro? O desejo de Deus é que essa geração o conheça pela geração posterior. Que os nossos pais nos contem os feitos do Senhor. O desejo dele é que ele seja conhecido. Nós precisamos deixar memória de quem Deus é para a próxima geração. Os nossos filhos precisam saber a realidade de um Deus vivo, de um Deus de princípios, de um Deus poderoso. O teu nome será lembrado de geração em geração. Salmo 102, versículo 12 fala isso. Mas ele só poderá ser lembrado se as nossas gerações falar sobre ele para as próximas gerações. Uma geração será abençoada por homens íntegros, retos, que não pratica a injustiça. Mas quem vai falar para esses homens serem íntegros, serem retos? Gerações posteriores a ensinar as próximas gerações. Mas Larissa, aonde isso vai ser produzido? Aonde? Fala comigo. Na minha família. Fala com força. Na minha família. É na família que produzimos frutos geracionais. É através da família que os nossos filhos se sentem amados, aceitos e seguros. Como família, não podemos deixar de realizar o propósito de Deus para as próximas gerações. Quando nós paramos para olhar, nós vemos que na família está um problema sério. Os pais não falam mais com os filhos sobre Jesus. Os pais nem ensinam mais os filhos a levarem a Bíblia para a igreja. Os pais se preocupam muito mais em dar para os filhos o celular do ano do que a melhor Bíblia. Eu vejo pais se matando para comprar para o filho o videogame mais caro, mas ele nunca quis dar para o filho uma Bíblia. Ah, ele lê no celular. Não. Ele precisa conhecer a Bíblia de papel. Ele precisa anotar o que Deus tem falado com ele.
Pai se endividando para trazer para o filho bens. Enquanto Deus está dizendo, não faça isso. Produza sementes. Produza frutos. Quando nós olhamos para a nossa geração, com a geração passada, estamos vendo claramente que há uma desconexão. É como se a internet perdesse a conexão. E não é à toa que o login vem nessa hora para reconectar. Nós precisamos reconectar. A geração do pastor Zé, do pastor Paulo, da Cris, do Noel, precisa se conectar com essa geração. E essa geração precisa se conectar com essa geração mais velha. Porque a Bíblia fala que os mais velhos ensinarão os mais jovens. E uma pergunta me salta. Por que perdemos a conexão de gerações? Por que há essa desconexão? Porque se perdeu a empatia. Você olha para o adolescente hoje, ele não tem paciência mais de sentar com o avô para perguntar para ele sobre as histórias da infância. Os adolescentes hoje não têm mais paciência de ouvir de um velho, porque ele não fala acelerado, porque ele não fala rápido, os feitos do Senhor. O adolescente de hoje, ele quer tudo pronto. Não há empatia. E do outro lado também, tá? O mais velho, ele não consegue entender também que as coisas mudaram. Mudou, gente. No seu tempo, mas hoje o tempo está diferente. No seu tempo, você fazia o carrinho de rolimã. Hoje você vai comprar ele pronto e cheio de tecnologia. No seu tempo, os homens não falavam com máquinas. Hoje a criança manda a Alexa desligar e ligar. E os tempos mudaram. As gerações mudaram. E aí há uma falta de empatia entre a geração posterior com a geração atual. Já que a criança não tem paciência em me ouvir, eu também fico calado no meu quarto, mexendo no meu celular, ouvindo no último volume os programas do WhatsApp e tudo que se acontece. Já que meu filho não me ouve, eu vou ouvir o telefone. Mas não há uma luta para sentar e ouvir. Meu filho, senta aqui. Vamos tomar um café com a avó? Não há empatia. Há arrogância. Uma geração arrogante. Uma geração que se sente superior ao outro. Essa geração, infelizmente, ela é arrogante. Se ela puder passar por cima do idoso, ela passa. E ainda acha que está certo. Uma geração, infelizmente, que não olha para o outro com o olhar de Jesus. Eu tenho uma avó de 85 e outra de 93. A de 85 parece que tem 93, a de 93 parece que tem 85. Eu olho para minha avó Chica, para ir com ela no restaurante, você demora 40 minutos para chegar na porta. Com a minha avó Irene, você demora 5, e é a de 93. Aí você senta com ela, você ouve ela reclamar da dor do joelho, do esquecimento. Mas é o papo que ela tem hoje. A de 93 é mais caladinha, na dela, centrada que só. Mas há formas. E todas as vezes que eu vou para Goiânia, eu tento me conectar com as duas. Porque eu sei que as duas têm muito para me ensinar. E a nossa arrogância é tão grande que a gente não quer nem ajudar o idoso. Ah, deixa, alguém passa e olha para ele. Olhamos só para o nosso umbigo. Achamos uma oportunidade de trapacear o mais velho. Temos comportamentos prepotentes. Desprezamos, colocamos qualquer coisa à frente, menos o outro. O que importa é o outro, gente. Nós precisamos entender que a nossa arrogância está nos levando a um precipício. E não seremos geracionais. A nossa prepotência na fala, muitas vezes nós vamos matar um idoso. Pastor Paulo está com a mãe com quantos anos, pastor?
88. Ontem a gente estava rindo, porque estava o Paulo falando da mãe dele, a Roseli falando da mãe. E é engraçado porque, assim, é os mesmos assuntos das mães. Elas veem, o pai do Paulo morreu, pelo menos umas 20 vezes, enquanto Paulo está lá, ela pergunta a mesma coisa, mas e o seu pai? E você tem que ter paciência de responder onde está o pai. E a mãe da Roseli é a mesma coisa, ela estava contando lá do negócio da irmã, e aí a Roseli teve que entrar no jogo da mãe, para o negócio ser calmo. Então, assim, gente, as gerações mudaram. E tem que ter paciência, né, Roseli? Tem que ter paciência, né, Paulo? Se for arrogante, você perde. Cuidado, jovem, com a sua arrogância e com a sua prepotência. Somos orgulhosos. Nos fazemos e nos achamos melhores em tudo. Nossas experiências de vida são as melhores. Afinal, essa geração é melhor do que a sua geração. Não. Nenhuma geração é melhor que a outra. Cada geração tem a beleza do que ela viveu. A geração dos nossos pais sabe como consertar tudo. Se você perguntar para essa geração o que é Super Bonder, Tech Bond, nem ele sabe que ela cola o dedo, tem que jogar água quente. Nunca fizeram a experiência de colar o dedo no outro e ficar tentando tirar. Essa geração não sabe o que é consertar. Ela só sabe jogar fora e descartar. E a geração dos nossos pais conserta-se tudo. Se dá jeito a tudo. A caneca quebrou, mas é só a asa. Conserta, cola e dá para usar mais anos e anos. Essa geração é orgulhosa. Ela acha que o dela sempre vai ser melhor do que o outro. A pontinha do tênis soltou. Ah, mas esse tênis não presta, joga fora. Na geração dos nossos pais, pega o Tech Bond lá, o Super Bonder, cola e fica segurando a pontinha. Não era assim? E aí você despreza o que essa geração está ensinando. Por arrogância, por orgulho, por prepotência. Por falta de empatia. Ainda critica o pai. Ah, velho, você não tem dinheiro para comprar outra, é por isso que você está colando. Não, eu estou te ensinando, meu filho, que nem tudo se descarta. Nós podemos aproveitar. Que dinheiro não vem fácil, é suado. As coisas não são descartáveis. E, infelizmente, porque achamos que coisas são descartáveis, também descartamos pessoas. Descartamos o idoso. Descartamos o que tem de deficiência. Olhamos com outros olhos. Descartamos tudo e todos. Afinal, o meu umbigo é melhor. Deixa eu dizer algo para você. Você quer ser geracional? Comece a pensar com a cabeça do outro. Com a cabeça do mais velho. O que meu pai faria? Ontem, a gente brincou lá, a gente estava conversando, né? Aí eu falei assim, santo, toda vez que o senhor viaja, acontece alguma coisa. Aí ele virou e falou assim, você tem que pensar com a minha cabeça. Aí eu virei para a Roseli e falei, ixi, o santo resolve assim, assim, assim. Falei, mas se fosse eu sei, Roseli. Ela, eu já tinha afogado no Rio Jordão, já tinha feito de tudo. Aí ele parou e falou assim, sempre pense com a cabeça do seu pastor. O que eu faria? A experiência, a idade, a sabedoria. Deixa eu dizer algo para você. Gerações anteriores, vocês têm muitos a nos ensinar. A sua sabedoria, a sua paciência, como reaproveitar as coisas, como não descartar pessoas. Vocês têm muito. Vocês batizandos, não desprezem os ensinamentos que o pastor Cândido passou para vocês. Que o Jair passou, que o Doni passou. São homens de Deus. É geracional. Se você ouvir a história do pastor Cândido, você vai ver que é um homem geracional. De quem ele era para quem ele se tornou. E hoje ele conta os feitos do Senhor para vocês. Porque alguém um dia o encontrou. Batizando-os, apegue a cada verdade que vocês aprenderam. Na Bíblia, eu fui procurar alguém que era segundo o coração de Deus. Mas por N motivos,
ele não conseguiu impactar a geração dele. E eu me deparei com a história de Davi e Absalão. Um homem segundo o coração de Deus perdeu a mão com o filho. O problema geracional nosso começa onde? Na família. O jovem só se torna arrogante, ele só se torna orgulhoso e ele só tem falta de empatia, porque na família alguém o deixou. Na família houve a desconexão, não é na igreja. A igreja não é responsável pela desconexão que acontece dentro dos lares. Nós, pais, somos responsáveis por isso. Davi era um homem segundo o coração de Deus e mesmo assim ele perdeu a mão com Absalão. Você pode estar na igreja todos os dias. Se você perder a conexão com seus filhos, você perdeu tudo. Eu sou filha de pastor. Os meus pais só se envolveram na igreja a ponto do que eles estão hoje, depois que eu passei pela adolescência. Depois que tudo estava pronto em caráter, em questão, aí meus pais se imergiram na igreja. Eu posso dizer com muita alegria, eu sou resultado de uma mãe que nunca transferiu a responsabilidade de cuidar dos filhos para os meus avós, para a escola, para o terceiro, para nada. A minha mãe sempre foi uma mulher presente. Nós estamos com uma geração que terceirizou o cuidado dos seus filhos para o avô, para os tios, para um assessor, para o filho mais velho, para a empregada, para a escola e, pasme, para o WhatsApp, para o Instagram, para o Facebook. Para o pastor, para o discipulador. Quantos? Mariana e Gustavo são donos de escola. Você pode sentar com a Mariana e perguntar para a Mariana o que tem acontecido dentro das escolas hoje. Os pais acham que a escola é responsável pela educação cristã, educação moral, de vida, de tudo. Deixa eu dizer algo para você, pai, que está aqui essa manhã. Você é responsável por cuidar, educar o seu filho. Vó e vô não tem obrigação de educar filho, ele já te educou. Deixar na casa do vô a avó uma vez por semana, beleza. Agora todo dia não. É sério, gente. Eu preciso sair sozinha, ter o meu tempo com as minhas amigas, com as minhas coisas. Não, você precisa de tempo com o seu filho. Depois que você vira mãe, me desculpe, mas o seu tempo é com o seu filho. Se ele é pequeno, se ele é criança, se ele é adolescente, é com o teu filho. Eu cresci com a minha mãe tendo o tempo dela comigo, com o Rui e com a Lorena. Minha mãe nunca terceirizou e tinha motivos para isso. Meu pai, já sabem, ele era alcoólatra. Meu pai não ajudou e eu fui extremamente alérgica. Eu nasci com alergia à lactose, sacarose, proteína animal e vegetal. E o meu irmão nasceu com mais outros tipos de alergia. Minha mãe sofreu sozinha, mas ela nunca terceirizou. Ai, Lúcia, que bênção ter a Larissa no altar hoje. Só ela e Deus sabe o quanto o joelho dela se dobrou para isso. E essa geração de pais e mães nem orar pelos filhos oram. E terceirizam tudo. Desculpa uma palavra dura, mas é uma palavra que Deus foi me incomodando, gente. Nós terceirizamos, nós transferimos e nós estamos com homens e mulheres que não têm mais caráter. Uma geração positivista. Eu corrijo meu filho só na fala. Não, gente. Tem hora que a vara tem que entrar. Eu já falei isso N vezes. A vara corrige. A vara transforma o caráter. Imagina se eu não cuidasse do Benjamin quando precisa da vara. É elétrico igual ele é. Pastor Zé sabe o quanto o Benjamin é sapeca. Quem convive comigo sabe. E tem hora que a vara entra. Tem só 2 aninhos, Larissa conversa com ele, não. Tem hora que a vara precisa ser aplicada.
Pais, não transfiram a responsabilidade dos seus filhos para outras pessoas. Se você quer ser geracional, intencionais com os seus filhos, assuma a sua responsabilidade. Tira o celular de dentro da sua casa por muito tempo. Ponha limite. Bloqueie o WhatsApp. Eu fiz curso de Educando Filhos com o Joey e com a Alain. Desculpa vou citar vocês de novo. As meninas têm 17 e quantos anos tem a Agatha? 13, 14? A Agatha e a Rafa tem um sisteminha que 10 horas o WhatsApp das meninas são bloqueados. Tudo lá bloqueado. Ah, mas pai... Não, é regra. E eles nos ensinaram isso no nosso curso. Hoje, menino de 10 anos tem o celular ilimitado. Ah, mais fácil deixar na televisão assistindo. Ele vai ser educado por lá, não. Mais fácil deixar o tempo inteiro na escola. Eu não tenho compromisso. Ele chega, janta e dorme, está ótimo. Cuidado, não terceirize, porque você não vai ser geracional. Precisamos aprender a dialogar com os nossos filhos, adolescentes e jovens. E não apenas ditar ordens. Você quer ter o coração do seu filho convertido ao teu? Dialogue. Converse. Invista tempo com o seu filho. Fale dos feitos de Jesus. Tem pais que chegam em casa e já quer ditar ordem. Ele passou o dia inteiro fora. E ele já quer chegar mandando, viu? Senta, conversa. Pergunta como foi o dia. Pergunta como seu filho está. O Fer, todo dia ele chega em casa, os meninos pulam nele. E a primeira pergunta que ele faz é, como foi na escola? Como é que foi aqui em casa? E a Lara já é a fase que conta tudo. Aí ele vai brincar com as crianças, depois ele vai tomar banho, depois ele vai comer. Os pais de hoje em dia chegam em casa 8, 9 horas da noite. Se brincar, nenhum filho está acordado para ele dialogar. E no final de semana, ele tem N compromissos, menos de sentar à mesa com o filho e dialogar com ele. Como que você vai passar para o seu filho a semente de gerações? Como que você vai? Davi foi capaz de vencer gigantes, mas nunca soube sentar com os seus filhos e os confrontar e os conhecer, olho no olho. Davi nunca teve tempo. Ele ia lá, pegava o gigante, fazia, mas na hora de sentar e confrontar, ele tinha, não vou fazer. A omissão de Davi fez Absalão ser prepotente. A omissão de Davi fez Absalão querer o trono que era dele. Cuidado. A sua omissão pode fazer que o seu filho vire o seu inimigo. Tem hora que filho tem que ser confrontado, gente. Ah, mas ele já tem 15 anos, e daí? Lembro quando eu cheguei do Cefenai, meu pai sentou comigo, eu tinha 25 anos. As regras continuam as mesmas, tá, Larissa? Não mudou nada. E outra, os cultos de quarta, como você não faz mais faculdade, não é uma opção, é uma obrigação sua. Quarta, domingo de manhã e domingo à noite, eu te espero na igreja. O seu carro continua, se eu devolver um carro para eu continuar andando, mas eu te quero na igreja. Não abro mão. Hoje, os filhos que mandam nos pais. Ah, eu vou ver se fulano quer ir no culto hoje. Se ele quiser, a gente vai. Opa! Seu filho de 12 anos manda no que você vai fazer. Essa semana eu peguei uma mãe aqui da igreja. Ah, eu estou tão cansada, Lara, eu não vou vir. Eu não trago que eu estou cansada. Eu falei para ela, cuidado. O seu cansaço pode ser tarde. Que aí quando ele crescer, a frase inverte. Estou tão cansado, mãe. Eu não quero mais pisar na igreja. Acorde cedo com seu filho pequeno hoje. Para quando ele for jovem, você poder dormir mais. Porque você vai ter a plena certeza que ele vai estar na casa do Senhor, orando e buscando a Deus. Você está cansado, está exausto, mas vale a pena hoje, para mais tarde o seu filho continuar no que você me ensinou. A omissão pela falta de tempo, por tudo isso,
muitas vezes gerou a desconexão dentro do lar. Ontem eu brinquei com o pastor Arley, falei, 7 horas te espero na igreja. Ele falou, papai, Uber vai levar, volta e busca o restante da família. E quantos pais aqui da igreja fazem isso? Leva o filho lá onde é o evento da igreja e volta, e depois volta e busca. Não seja omisso com seu filho hoje, para mais tarde você não chorar pela sua omissão. Seu filho precisa ser influenciado por você. Sabe por que Davi não conseguia olhar dentro do olho de Absalão? Porque dentro dele havia a culpa. Na hora que era para Davi fazer o que ele deveria fazer, ele foi omisso. Cuidado. Cuidado, pais, para a sua omissão não impedir que a sua família seja geracional. Precisamos aprender a abrir o coração para os nossos filhos, olho no olho, sentado à mesa. Queridos, eu sei que não é fácil muitas vezes mostrar para os nossos filhos as nossas fraquezas, mas é necessário. É necessário muitas vezes você sentar com o seu filho e dizer a ele, filho, o seu avô fez isso comigo um dia, e hoje eu vou fazer com você, eu vou contar para você. Como foi? Como nós chegamos aonde nós estamos? Não foi fácil, filho. E começar a abrir o coração para o seu filho. A história. Querido, seu filho olha para você hoje, tendo o que você tem, ele nem imagina as lutas que você enfrentou para chegar aqui. Para chegar nesse lugar. Para estar nessa posição. Porque você, pai, nunca sentou com ele e disse, filho, as dificuldades foram essas. Batizandos, digam aos seus filhos, se você os tem, quais foram as dificuldades. Nós temos uma grávida no meio dos batizando. Conte ao seu filho o que Deus está fazendo na sua vida. Sente à mesa, compartilhe as vitórias, as derrotas. Os seus filhos precisam saber, queridos. A sinceridade do seu coração vai trazer a conexão. Quantos filhos não estão conectados porque os pais omitem a ele a verdade? O menino é rebelde, eu não sei nem por que ele é rebelde. Sabe por quê? Você não senta para compartilhar com ele os seus desafios. E aí ele não pode compartilhar com você os desafios dele. Porque não há troca de olhares. Não há mesa. Não há algo geracional. Você pode perguntar para essa geração. Muitos não sabem nem de onde veio a fé da família. O papai e a mamãe serviam a Jesus e eu sirvo. O negócio está tão assim que acha por ser filho de crente, o filho já é crente. Nem o leva a Jesus. Os pais nem conduzem mais os filhos ao altar para aceitar Jesus. Nós precisamos aprender a abrir os corações e dizer, filho, o dia que eu aceitei Jesus, o dia que eu me batizei. A Lara se interessou por isso essa semana. E ela saiu questionando eu e o Fernando, quando nós batizamos, a nossa idade, como é que foi. E diz ela que quem vai batizar ela é o Senhor, tá, vovô santo? Então, vai estar com anos e anos e batizar a Larinha. E eu acho interessante, porque agora despertou nela querer conhecer Jesus. Agora é o olhar, é o que eu como mãe vou passar para a Lara, que vai ser geracional e intencional na vida dela. É agora que a fé que a minha avó Francisca começou, eu vou levar para a Lara. E ela vai levar para as gerações dela. E a bênção vai se derramar para os filhos dos meus filhos. Lari, mas está difícil. Hoje, muitos batizam, mas não sabem nem qual foi o desafio que os seus avós enfrentaram para batizar. Teve gente que batizou escondido da família. Porque o avô, o pai não aceitava, era de outra religião. Mas eu quero levar Jesus um dia para a minha geração. Então eu vou descer as águas. O desafio para chegar até isso. E chegou até você.
É geracional, gente. Você precisa dizer para o seu filho como foi o dia que você o aceitou, Jesus. Quando você nasceu de novo. Quando essas águas te marcaram. Quando o pecado não fez mais parte da sua história. Os seus filhos precisam saber. Os seus filhos precisam saber dos seus erros no passado. Dos seus pecados do passado. Sim, eles precisam saber quais foram as lutas que você venceu. Eu sei quais foram as lutas que o meu pai enfrentou para chegar hoje aonde ele está. Eu sei quais foram os desafios que a minha mãe enfrentou para ser a mulher de oração que ela é. Eu sei, porque um dia a minha mesa foi composta por um momento de sinceridade, de olho no olho, de algo geracional, algo intencional, algo de conexão. Eu sei. Os seus filhos sabem? Os seus filhos sabem sobre os feitos do Senhor dentro da sua casa? E o mais interessante, que você pode contar como foi o seu passado. Mas você pode dizer para o teu filho, mas hoje eu sou um novo homem. Mas hoje eu fui encontrado por Jesus. E eu posso dizer para você, filho, que vale a pena seguir ao Senhor. Que vale a pena ouvir a voz dEle. Eu sei, filho, eu errei. Mas hoje eu sou esse homem porque o Senhor me encontrou. Porque um dia eu desci as águas e elas me marcaram e elas me transformaram. Filho, o Senhor existe porque Ele resgatou o seu pai. Só eu sei aonde eu estava quando Ele me encontrou. Olha o poder que a sua história pode causar dentro da sua casa. E você está perdendo tempo de não contar os feitos do Senhor para o seu filho. E terceirizando isso para pessoas que não vão influenciar ele muito. É na sua casa que as histórias geracionais começam. Mas nesse dia o Senhor nos chama a uma reconexão. O Senhor, nesse dia, nos diz, nós precisamos reconectar uma geração a outra geração. Gerações mais velhas. Deixa eu dizer algo para vocês. Não desista da nossa geração. Nos ensine sobre os feitos do Senhor. Não desista de nós. Noel, pastor Carlos, pastor José, não desista de nós. Nos ensine, pastor Cândido, sobre os feitos do Senhor. Pastor Paulo, nos ensine sobre a sua história, homem de Deus. O Senhor tem muito para ensinar essa geração. O seu testemunho impacta muitos que passam. Não desista de nós, pastores. Nós precisamos ser uma geração melhor. E nós dependemos de vocês. Em vocês há sabedoria, há conhecimento, há história, há algo geracional. Mas velhos, não desiste de passar para nós a fé de Abraão, a fé de Lloyd, a fé que os nossos antepassados, a Bíblia nos ensinou. Nós precisamos aprender sobre essa fé. Nos ensine mais sobre ela. Não nos deixe morrer. Nós precisamos sentar à roda com vocês e ouvir os feitos do Senhor através da vida de vocês. Nós queremos reconectar a nossa geração à geração de vocês. Afinal de contas, a nossa geração clama por um novo tempo, por uma nova história. Pais, diga não muitas vezes para nós. Ah, mas vocês estão mais velhos. Não, nós precisamos ouvir o não de vocês. Nós precisamos ouvir de vocês. Não desista de nós. A banda pode começar a subir. Não desista da história que vocês têm. Deixa
José Abrantes, os seus poemas têm que impactar essa geração, meu querido. Escreva mais para essa geração. Ah, mas a geração não lê livro, não. Mas ela lê o WhatsApp. Os seus poemas precisam chegar aos ouvidos dos nossos filhos. Irmãs da escola bíblica dominical que estão sentadas à cadeira, que simplesmente falam, meu tempo passou. Não passou. As nossas crianças precisam ouvir também de vocês histórias de Jesus. Sirvam mais. E me salta uma pergunta. Que tipo de referência de Deus e de sua palavra nós temos deixado para a próxima geração? Pais convertidos aos corações dos seus filhos vão gerar filhos saudáveis, filhos curados, filhos transformados. E eu comecei a orar muito sobre essa palavra. Ela é dura. E Deus me lembrou de 2 gerações. Pastor Paulo está na faixa aí dos 61. Mirela tem? 13. 2 gerações. E há uma lacuna gigantesca entre essas 2 gerações. Por falta de tempo. Por falta de empatia, por orgulho. Mas hoje é dia de reconexão. É dia de uma geração pedir perdão a outra geração. De um povo se reconectar a outro povo. Eu não posso falar de geracional. Nós não podemos continuar essa série sem que uma geração peça perdão a outra geração. Que legal que as crianças estão chegando. Porque, pais, vocês vão ter a oportunidade de orar com seus filhos. Eu peço para que vocês vão sentando, mas ao mesmo tempo, eu peço para que vocês prestem atenção ao que o pastor Paulo vai ler para a geração da Mirela. E o que a Mirela vai ler para a geração do pastor Paulo. Existe um desejo de reconectar. Existe um desejo de que essa geração seja tomada pelo poder de Deus. Eu peço para que os pais vão pegando os filhos e colocando no colo os mais novos. Que você ouça esse texto e que você entenda o que Deus quer fazer através do geracional dentro da nossa comunidade. Queridos, mediante uma palavra tão abençoadora, tão conscientizadora para nós pais, tios, avós, nós queremos neste momento pedir perdão para os nossos filhos, para os nossos adolescentes, por essa nova geração que está surgindo. Nós queremos pedir perdão, porque às vezes os afazeres da vida, às vezes o corre-corre do dia, a preocupação com o trabalho, a preocupação que nós temos com eles mesmos, de eles terem uma vida melhor do que nós estamos tendo, uma formação melhor, numa escola melhor, numa faculdade melhor. Às vezes nós esquecemos de deixar o legado principal, que é a palavra de Deus. Que a palavra diz que o temor do Senhor é o princípio de todas as coisas. Então, quando nós ensinamos a palavra de Deus aos nossos filhos, aos nossos adolescentes, o que acontece? Eles vão ser bem-sucedidos, vão ser homens de caráter, homens justos, homens retos diante a sociedade e retos diante de Deus, o nosso Pai. Então nessa manhã você está com o seu filho, está com o seu adolescente, está com o seu sobrinho aí. Nós vamos orar, nós vamos pedir para que o Senhor Deus traga-nos um esclarecimento, uma revelação, para que nós possamos melhorar a nossa conexão
a nossa ligação com os nossos filhos, para que amanhã eles sejam homens e mulheres melhor nessa humanidade que nós estamos vivendo. Nós vamos ouvir a Mirela. Pai, entendemos que em sua geração, em busca de proporcionar uma qualidade de vida melhor, fomos deixados para a terceira nos cuidar, educar e até mostrar as belezas de Jesus. Infelizmente, esses momentos nos custaram muito caro, pois hoje não somos a geração que ama o Senhor de todo o coração e devoção. Nós nos perdemos no meio do caminho. Pai, não queremos mais viver desconectados de sua geração. Afinal, é através de vocês que podemos aprender sobre o Senhor Jesus. A fé que Lloyd teve, nós queremos saber sobre os desafios que vocês enfrentaram para permanecer firmes em Jesus. Nos ensine sobre os fundamentos da fé. Queremos nos reconectar com sua geração. Queremos ser uma geração de homens e mulheres íntegros diante de Deus. Não queremos nunca nos desviar desse caminho e queremos levar para gerações futuras histórias e ensinamentos de Jesus. Isso é o que queremos fazer. Vocês ouviram a leitura de uma palavra de uma adolescente. Eu louvo a Deus porque eu vi o pai e a mãe dela se casaram, o Felipe e a Roberta, e gerou essa linda adolescente. Perceberam que os adolescentes estão clamando algo diferente, além de tudo aquilo que eles estão aprendendo e vivendo no mundo de hoje. Há um clamor, queridos, e esse clamor tem que ser respondido, tem que ser ensinado, tem que ser apoiado por nós que somos pais, dentro dos nossos lares, dentro das nossas casas, antes de que chegue outros ensinamentos. Porque a palavra diz: ensina a criança o caminho que deve andar, para que amanhã ela possa estar aqui. Daqui uns dias eu vou partir, mas nós teremos um legado abençoado, um legado que vai continuar dando a eles o conhecimento e a oportunidade de um dia estar na eternidade com Cristo, que é o principal foco do cristão. Vamos orar, queridos, fiquem de pé. Você que está ao lado do seu filho aí, abrace ele, peça perdão para Deus nesse momento, peça para Deus trazer a revelação para você, como você deve se posicionar diante de cada problema, diante de cada situação que os nossos jovenzinhos tão amados, queridos, precisam. Talvez uma dúvida, um esclarecimento, que verdadeiramente nós possamos assumir o verdadeiro papel de sacerdotes nos nossos lares. Vamos orar. Pai, nós queremos te louvar neste momento, ó Pai. Queremos pedir perdão, ó Deus querido, neste momento, porque às vezes nós nos omitimos em falar certos assuntos, tomarmos certas posições dentro do nosso lar, e deixamos, Senhor querido, de trazer uma luz aos nossos jovens e adolescentes, ó Pai amado, aqueles que estão ao lado, que estão rodeando, se estão espelhando em nós, que somos mais experientes, Senhor. Pai, que nesse momento, Pai amado, que haja um perdão, que haja um esclarecimento, que haja uma revelação, ó Pai amado, para as nossas vidas, Senhor querido, para que nós possamos conduzir, Senhor amado, os nossos adolescentes e jovens, Senhor querido, a uma geração mais forte, a uma geração, ó Deus querido, mais justa, mais reta, mais, Senhor querido, mais cheio da presença do Teu Espírito Santo, Pai amado. Nós abençoamos os nossos jovens, nós abençoamos, ó Deus querido, os nossos adolescentes, os nossos departamentos infantil, ó Pai amado. Nós abençoamos, Senhor querido, para eles consigam detectar, captar tudo aquilo, ó Pai amado, que nós estamos ensinando, ó Deus, para que tudo seja para a honra, para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Eu vou dar um abraço na Mirela, meus irmãos. Abraça o seu filho agora, peça perdão para ele, tenha hoje a oportunidade de esclarecer tudo aquilo que você nunca deixou, nunca quis esclarecer para ele, que seja real e verdadeiro. Que Deus nos abençoe.